Bom, sejam bem-vindos a mais um treinamento. Hoje a gente vai falar sobre apontamento e apropriação de horas, tá? Como que a gente faz isso de forma manual e algumas ferramentas que a gente vai poder estar utilizando para nos ajudar a controlar essas horas, ok? Então eu vou compartilhar minha tela com vocês. As dúvidas que forem surgindo, vocês mandem pelo chat para que no final do treinamento eu possa estar respondendo. E quem ainda não faz parte do grupo do WhatsApp, passa o número do celular para a Heloísa, que ela vai adicionar vocês para não esperar no treinamento e a gente poder trocar informações durante a semana também, ok? Então, bom treinamento para todos aí. Bom, vamos iniciar então. A semana passada eu expliquei para vocês como que a gente cadastra a proposta e como a gente cadastra os projetos. E no conteúdo de projeto que eu passei para vocês, eu expliquei também como que a gente faz a configuração dos rótulos para que o sistema ele possa fazer a apropriação de forma automática enquanto você estiver com os arquivos abertos. Então, dando continuidade nessa questão de apropriação, eu passei para vocês como faz automaticamente, né? Agora eu vou explicar para vocês como que vocês fazem isso manualmente, ok? Para que vocês possam fazer o controle total, tanto das horas que foram feitas pelo próprio sistema ou horas que foram inseridas de forma manual, por algum imprevisto, por alguma situação que não pode ser executado automático. Então, começando por essa questão das horas, a gente tem esse campo chamado monitor, que é importante que todos os usuários tenham acesso a essa janela, né? Essa janela aqui, quem não tiver visualizando ela no seu sistema, o caminho para você habilitar essa janela é aqui, ó, utilitários, configurações, usuário do sistema. Então, você vai clicar 2 vezes no usuário que não está constando essa janela. Vai vir na aba de configurações e do lado direito da tela, você vai ter um campo chamado monitor. É só marcar um flag e salvar que essa janela sai do sistema, espera 1 minuto, entra de novo, que essa tela vai aparecer para vocês, tá? Então, essa tela é importante porque aqui vocês vão conseguir enxergar a quantidade de horas que cada usuário trabalhou no mês. Então, o que ele está falando aqui para mim? Que o usuário Wagner, desde o início do mês de julho até a data de hoje, ele ficou com o Naves aberto 2 horas. Tá? Então, desde o dia 1º até o dia 20, o Wagner ficou com o Naves aberto 2 horas. Ele falou que trabalhou somente 2 horas. Isso a gente chama de horas apontadas, que é quando o Naves, de forma automática ou manual, registra que a gente trabalhou, porém ele ainda não sabe o que a gente fez. Como que é importante isso tá funcionando? Porque aqui você vai conseguir analisar a sua carga horária dentro do mês. Tá? Então, quem acaba esquecendo de se logar no Naves durante o dia, você também tem a opção de configurar o Naves para ele abrir no momento que você se loga no seu computador. Então, você cria atalhos, né? Aqui no caso do Windows 7, a gente tem aqui no campo todos os programas, uma pasta chamada de inicializar. Então, é possível você anexar o aplicativo do Naves aqui dentro e toda vez que você se logar, você ligou seu computador,
na hora que ele abrir o Windows, ele vai automaticamente abrir a tela de login do Naves para que você possa entrar com usuário e senha. Então, isso facilita vocês a não esquecerem de se logar no Naves, ok? Então, é uma ferramenta que pode te ajudar. Isso não é nada do Naves, é do próprio Windows que você consegue fazer essa configuração. Tanto o Naves como qualquer outro programa que você deseje abrir no momento que o seu sistema se logar, é só você colocar nessa pasta de inicializar, ok? Então, esse horas apontadas também, exemplo, é como se você chegasse no seu escritório, batesse no leitor de ponto o horário que você registrou. Então, ele vai lá e marca o horário que você entrou. E na hora que você vai embora, você bate o dedo no leitor de novo, ele registra o horário que você foi embora e te mostra o total de horas que você trabalhou no dia. Então, o Naves é um pouco parecido. Eu me logo, né, entro com o meu usuário e senha, ele fica contabilizando essas horas. Quando eu vou embora, eu desligo, ele fecha e mostra o total de horas que eu trabalhei no dia. Horas apropriadas, que é essa segunda linha, é quando eu, de forma automática ou de forma manual, eu informo para o sistema o que eu estava fazendo dentro dessa carga horária que ele registrou. No caso, 2 horas aqui. Então, quando eu estou com os projetos cadastrados e os rótulos configurados, no momento que eu estiver abrindo os arquivos e o sistema identificar que esses arquivos faz parte de um projeto, automaticamente ele já vai estar apontando e apropriando, tá? Enquanto eu estiver com o arquivo aberto. Agora, se eu só abrir o Naves e estou fazendo outras coisas que o sistema não identifique como projeto, ele só vai apontar. Então, eu tenho 2 horas trabalhadas e dessas 2 horas eu só informei para o sistema que eu trabalhei em alguma coisa 1 minuto. Então, eu tenho 1 hora e 59 minutos que eu preciso informar para o Naves o que eu estava fazendo. Tá? Então, isso aqui é um resumo do mês. Quando virar o mês, isso aqui zera e começa a contabilizar de novo. E todas as informações que foram inseridas, elas permanecem dentro do banco de dados que vocês vão poder consultar através de telas e relatórios. Então, se eu der 2 cliques nesse monitor, ele vai me abrir uma outra janela chamada de horas apontadas versus apropriadas, onde vai trazer o nome do usuário a qual está logado, a data do mês atual e o ano. Essa tela me permite eu consultar de outros usuários, caso necessário, tanto o usuário ativo quanto o usuário inativo. Ele me permite eu visualizar. Eu posso escolher o mês e posso escolher o ano. Então, quando vocês fizerem qualquer alteração nesses 3 campos aqui em cima, sempre clica no raio, para que o raio ele faz o quê? Ele atualiza e busca os dados de acordo com o que você preencheu. Se você clicar no segundo botão, que se chama atualizador de dados, ele sempre vai trazer do dia corrente. Tá? Então, raio é para buscar informações que você filtrou. E o segundo, que é uma seta verde, é para você trazer as informações atuais do seu usuário. Aqui ele está especificando para vocês dia após dia, ó. Então do dia 1 até o dia 31. E todos esses que estiverem em negrito, significa que eu tenho saldo em aberto. Ó. Então, na quarta-feira, o usuário Wagner abriu Naves, ficou com ele 1 hora e 19 minutos aberto, só informou para o sistema 1 minuto e ficou com um saldo de 1 hora e 18. Como que eu posso zerar esses minutos? Então, eu venho aqui e clico 2 vezes. Ó. Ele vai me abrir uma nova janela, chamada de apropriação manual. Aqui ele vai me trazer da 0 hora até as 23. Esses que estão cinza, significa que o Naves estava desligado. E os que estão em negrito, significa que eu abri o Naves e ele contabilizou pelo menos 1 minuto. Tá? Então, aqui, o que ele mostra? Os minutos que eu fiquei aberto dentro do horário. Então, dentro do horário das 15 horas, eu fiquei 53 minutos. Dentro do horário das 14 horas, eu fiquei 26 minutos. Se eu clicar em cima do horário,
Embaixo ele vai me trazer de 1 a 60, que são os minutos que compõem o horário das 15 horas. Os que estão em cinza é que o Naves estava desligado. Os que estão em branco é que o Naves apontou, mas não apropriou. E os que estão com a cor verde significa que o Naves apropriou, ou manual, que vocês fizeram, ou de forma automática, tá? Então, todos esses que estão em branco, eu posso clicar, ó, e selecionando, ou em cima de cada coluna, eu tenho um botão com o símbolo de A e um botão com o símbolo de N. Se eu marcar no A, ele marca a coluna inteira. O N desmarca. Ou se eu quero marcar tudo que está em branco, eu clico nesse A que está abaixo dos 50, ou clico no N para desmarcar. Então aqui você pode fazer apropriações parciais, ou pode apropriar todos esses minutos de uma vez só. Clicando, venho aqui, escolho que tipo de apropriação que eu quero. Apropriar para a empresa, cliente e projeto, ou cliente, projeto e fase. De acordo com o campo que eu clico, ele vai habilitando essas opções aqui para mim. Então, eu venho aqui, escolho o projeto, ele me traz o cliente, posso escolher aqui a fase e dar um OK, ó. Apropriar. Ele vem zero aqui, ó. Então, os 53 minutos que eu apontei, eu já apropriei. Volta aqui nas 16 horas, a mesma coisa. Os que estão em branco é que eu preciso selecionar, e os que estão em negrito é porque o Naves estava desligado. Seleciono e aproprio. Até eu zerar todos os minutos. Se eu dar um atualizar aqui, ó, ele zerou. Então, quando ele registra o total de horas apropriadas é igual a apontadas, ele vai ficar zerado e não vai ficar mais em negrito. Então, eu informo para o sistema o que eu fiz nesse dia. Eu apontei e apropriei. Se eu quiser visualizar para onde eu fiz essas apropriações, no próprio dia, eu consigo clicar aqui no botão apropriações e visualizar. Eu apropriei 1 minuto que eu fiz como trabalho manual para a empresa e apropriei 1 hora e 18 minutos para o projeto treinamento webinar, e a forma que eu fiz a apropriação foi manual. Então, vocês vão ter aqui um histórico e eles vão te registrar como que foi feita essa apropriação. Se ela foi feita de forma automática, ele vai mostrar para você que foi feito de forma automática. Se foi pelo trabalho manual, ele registra. Se foi feito pela apropriação, pelo screensaver, ele vai te mostrar aqui, dentro do rótulo e na observação, como que foi executada essa apropriação. Ok? Vocês também têm aqui na apresentação um campo chamado de detalhada. Quando vocês clicam, ele vai registrar de acordo como foi feita a sua apropriação. No caso, como eu selecionei minuto a minuto, ele registrou minuto a minuto. Ó. Então, eu consigo enxergar aqui todos os minutos que eu fiz a apropriação. Se eu tivesse feito de uma forma geral, né, não selecionado minuto a minuto, ele ia registrar somente uma linha e o total de horas que eu apropriei. Caso que pode ocorrer, na hora de você fazer essa apropriação manual, você escolheu o projeto errado. Então, como que você faz nessa situação? Duas formas. Ou você exclui e refaz, ou você pode vir nessa tela, que é a tela de apropriações, escolher os minutos, ó, que você quer. Pode até pular também, ó. Escolhe, clica no botão transferir, e aqui ele permite você transferir esses minutos para outra situação, ou para empresa, ou para projeto, ou para fase. Vou colocar aqui que eu quero para empresa. Ele faz a transferência para mim. Tá? Se eu quiser excluir, eu posso vir aqui selecionar, clicar no botão excluir, que ele vai deletar, ó, e vai criar um saldo de novo para mim, ó. Vou atualizar aqui. Ó, criou um saldo novamente, aí eu seleciono os minutos e faço a apropriação.
tá? Então, minutos ou horas que o sistema contabilizou que você não conseguiu apropriar por algum motivo, mas você estava com o Naves aberto, você tem a possibilidade de fazer essa apropriação dessa forma. Clicando no monitor, selecionando o dia que tem o saldo, clicando nos minutos, nas horas e selecionando os minutos e apropriando. Tá? Essa é uma forma de você zerar o saldo de horas e informar para o sistema aonde tem que ser atribuído essas horas. Outra situação, se vocês fazem muito serviço externo, visita à obra, reuniões, e vocês têm a necessidade de fazer as apropriações de horas, vocês podem utilizar o aplicativo, conforme a gente falou no primeiro treinamento, lembrando que não pode ter se logado antes no Naves, né, do escritório, porque senão você não consegue fazer a apropriação, você só consegue enxergar os dados. Ou você pode, se achar mais fácil, você pode só marcar o horário e quando você retornar para o escritório, você insere essas informações manualmente, tá? Se vocês forem inserir manualmente, qual o procedimento? O princípio é o mesmo que a gente fez agora. Se loga no Naves, abre o monitor, escolhe o dia, vamos exemplo. Vou colocar retroativo aqui, dia 4. Tá tudo zerado, ó. Não tem nada habilitado. Vou clicar no botão apontar horas e ele vai perguntar, selecione a hora inicial. Então, que hora que eu comecei o trabalho? Às 9 horas. Ok. Passei o dia todo? Se sim, eu parei por horário de almoço? Se eu parei por horário de almoço, eu venho aqui e eu marco até o horário que eu parei. Um exemplo, foi das 9 a meio-dia. Meio-dia eu parei para almoçar. É 9h30, 9h10, você tem a opção de colocar os minutos aqui dentro se quiser. E tenho duas opções aqui. Se eu clicar no finalizar, ele vai só apontar as horas aqui na coluna, mas não vai apropriar. Se eu clicar no botão apropriar automaticamente, ele já vai pedir para me informar aonde eu quero inserir esse período de trabalho. Vocês só vão poder fazer dessa forma, caso o horário de trabalho ele seja somente em um local, somente para um projeto ou para uma fase. Se for somente para um projeto, uma fase, você já pode clicar no botão finalizar e aí ele vai abrir essa tela pedindo para vocês escolherem. Ó, quero apropriar para a empresa, para o projeto ou para a fase. Seleciono, dou um OK e ele já apontou e já apropriou. Se eu fazer da outra forma, ó, apontar, aí eu retornei a 1h e fui até às 16. Se eu não clicar no botão apropriar automático e só finalizar, ele só aponta, mas não apropria. Aí eu tenho que selecionar agora hora por hora, marcar e apropriar. Seleciono e aproprio. Seleciono e faço a apropriação. Venho aqui no atualizar e ele registra. Ó, trabalhou 6 horas, apropriou as 6 horas, saldo 0. Tá? Então, essa é uma outra forma de você inserir as horas. A primeira que a gente fez é que o sistema já contabilizou essas horas e eu só zerei ela, né, apropriando. Agora a gente criou uma situação que eu tive que apontar e depois eu tive que apropriar essas horas. Vem aqui, cliquei no botão apontar horas, ó, os minutos e as horas que eu já apontei, ele já fica em cinza, desabilitado, e ele resta para mim os outros. Não consigo fazer apropriação só retroativa, tá? Do dia atual eu não consigo apropriar futuro, mas retroativo eu consigo. Além do botão apontar horas, a gente tem o apropriações que a gente já viu, que é para a gente analisar de que forma foi feito. A gente tem o botão limpar dia. Qual é a função dele? Quero zerar
a apropriação desse dia e refazer. Então, eu venho aqui, ó, limpar dia, ele me dá duas opções. Limpar a coluna de apontamento e a coluna de apropriação, ou limpar somente a coluna de apropriação e deixar a apontamento. Eu quero zerar tudo e refazer de novo. Então, limpo. A operação irá limpar todos os dados do dia que eu estou selecionado somente. Ó, zerou. E eu posso vir aqui e fazer apontamento e apropriação novamente. Tá? Então, esse é uma outra forma de você zerar, limpar as informações para refazer. O outro botão chamado fechar dia, ele tem uma finalidade, a finalidade dele também é apontar e apropriar, só que é de uma forma bem mais fácil, né? Ó, essa forma que a gente fez, que a gente tem que selecionar os horários, tem que selecionar os minutos e apropriar, o fechar dia ele já faz de uma forma diferente. Ó. Quando eu clicar nele, o que ele está me falando? Ao realizar essa operação, o usuário Wagner passará a informar as apropriações manuais por tempos totais para o dia 4 e não mais por horas e minutos no modelo padrão do Naves. Então, esse que a gente está vendo agora é o modelo padrão. E agora o que a gente vai fazer é um outro modelo que também aponta e apropria horas, só que agora em tempo total, não mais em minutos e nem mais em horas. Então, vem aqui, ó, clique em sim, ele vai mudar o layout da tela. Eu vou ter ainda um botão chamado apontar, um botão chamado apropriar, limpar dia, apropriações, ajustar. A única diferença que acrescentou aqui foi o botão ratear, que no modelo padrão do Naves não tem. Então, quando eu clicar no botão apontar, viu que ele já não me trouxe para escolher os horários, ele já me pergunta assim, qual é o tempo total que você quer apropriar? Ah, eu trabalhei 8 horas. Essas 8 horas foi somente para um projeto? Se sim, eu já clico aqui e já aproprio todos. Se não, eu só clico no apontar. Agora eu tenho um saldo aqui que eu vou apropriar. Então eu clico aqui ó, no apropriar e ele me pergunta, das 8 horas que você tem, quanto tempo você quer apropriar? Aí eu quero apropriar 3 horas para o cliente projeto e o anteprojeto. Depois eu quero apropriar mais 2 horas à empresa. E depois eu quero apropriar mais 2 horas para o projeto e a fase projeto executivo. Então eu tenho 3 tipos de apropriação. Um para anteprojeto, um para projeto executivo e outro para empresa. E sobrou um saldo de horas de 1 hora. Eu poderia clicar no botão apropriar e apropriar essa 1 hora aqui. Colocar aqui, ó, e 1 hora. Só que vamos dizer que eu não sei mais, eu não lembro dessa 1 hora, o que eu fiz? Quantos minutos eu trabalhei no anteprojeto, no projeto executivo ou na empresa? Então, você entra essa opção do ratear, que ele vai distribuir essa 1 hora entre todas as apropriações que ocorreram aqui, ó. Como que ele faz essa distribuição? Aquela participação que for maior vai receber a quantidade de horas maior. Então, o projeto do anteprojeto vai receber 42% da 1 hora, o projeto executivo 28% e a empresa 28%. Então, eu vou clicar aqui no botão ó, ratear. Aqui ele está distribuindo 25 minutos, 17 e 18. Somando todos, vão dar a 1 hora. Posso colocar aqui uma observação. Então, ratear, e ele veio e distribuiu aquela 1 hora, ó, zerou. Pronto, finalizei. Se eu fechar essa tela, as horas já vão estar apropriadas. E observa que
quando eu fecho o dia, ele cria um cadeado ó, do lado, tá? Esse cadeado, ele é importante vocês gerarem, mesmo que as horas foram feitas de forma automática, mas é importante vocês fecharem o dia, né? No caso, lógico, vou ter que fechar dia por dia? Não. A gente vai ver uma ferramenta ainda que você consegue fechar um período maior. Então, se você quiser fechar o mês todo, lógico que só dá para fechar retroativo. Você vai conseguir fechar o mês todo, tá? E quando você fecha esses dias, ele compacta a informação dentro do banco de dados de vocês, liberando mais espaço e deixando o banco mais leve para rodar com as informações mais rápido. Então, queira que não, essa parte de apontamento e apropriação é um dos recursos que mais consome espaço dentro do banco de dados, porque ele pode estar registrando minuto a minuto, e isso é muito registro. Então, é importante que, pelo menos no final do mês, vocês, depois de ter conferido todas as horas, estiverem tudo certinho, através da ferramenta que eu vou mostrar para vocês, vocês vão lá e fecham o mês, para que eles possam compactar essas informações no banco de dados. Ok? Então, a gente viu aqui o botão fechar, o limpar, o apontar horas, e no caso da outra forma de apropriação, o ratear, e a gente tem o botão de ajuste. Em que situação que você vai utilizar o ajuste? Ó. Eu vou colocar aqui mais 2 horas. Vamos dizer que por algum motivo, ou esqueci o Naves ligado, deu algum erro, e o Naves registrou 10 horas trabalhadas, apontou aí 10 horas. Só que, na verdade, nesse dia eu não trabalhei 10 horas, eu trabalhei 8 horas. E eu quero consertar esse horário. Eu quero deixar o apontamento igual à apropriação. 2 formas de fazer isso. Ou você limpa o dia, zera tudo e refaz, ou você pode vir aqui no botão ajustar, clicar e ele vai te dar uma mensagem. Ó. Utilize esse recurso para deduzir minutos apontados, que é essa coluna aqui, de forma equivocada. Então ele pergunta, informe, né, os minutos que você quer ajustar. Bom, se eu tenho 2 horas e eu tenho que colocar em minutos, então eu vou informar aqui 120 minutos, que é as 2 horas. Se eu clicar no botão ajustar, ele foi lá e corrigiu para mim a coluna de apontamento. Se eu vim aqui dar um atualizar, ó, ele ajustou para mim. Tá? Então, esse botão de ajuste é só para mexer na coluna de apontamento. E a gente aconselha a utilizar realmente se não for possível limpar e refazer. Se você puder limpar tudo e refazer, é melhor do que você utilizar o botão de ajustar. Agora, se tiver muita informação, e você não, Wagner, eu preciso ajustar mesmo, não vai dar para limpar. Aí vocês utilizam esse recurso. Tá? Então, dentro desse monitor, a gente consegue fazer inúmeras coisas. Tá? De 2 formas diferentes que o resultado no final vai ser a mesma coisa, que é o apontamento e a apropriação de horas. Ela pode ser feita pelo padrão normal, né, o padrão básico do Naves, que é esse, ou pela opção do fechar dia, que é essa. Então você tem essas 2 alternativas para poder fazer a inclusão de horas de forma manual, tanto o apontamento quanto a apropriação. Bom, outro recurso também que você pode estar utilizando é esse botão chamado trabalho manual. Então, em que situação que você pode estar utilizando? Serviços internos, tá? Para fazer serviços internos, que não tem a necessidade de se locomover para fora, né? Ir para a rua, porque você não sabe se vai retornar ou não. Então, reuniões internas, trabalhos internos, que você precisa registrar essas horas, porém não dá para fazer de forma automática, como que você vai fazer? Vou fazer uma revisão de um desenho. Então, ativo o trabalho manual, faço a minha revisão e ele vai ficar contabilizando os minutos aí do lado direito. Então, eu deixo ele contabilizando. Quando eu finalizar,
a minha revisão, eu volto para a minha máquina, fecho esse trabalho manual e insiro e informo para ele onde eu quero apropriar. Só vou esperar um minuto, tá? Para eu poder mostrar para vocês. Bom, aqui ele já deixa eu clicar, ó. Eu fecho. Ah, não deu tempo ainda, peraí. Clicar de novo. Bom, vou fechar aqui agora. Ele vai me abrir essa tela de apropriação de trabalho manual, permitindo que eu escolha onde eu quero apropriar. Tá? Vou apropriar para a empresa e vou OK. Ele vai registrar aqui dentro, abro o Naves novamente e eu começo a trabalhar de novo. Tá? Então, para serviços que não é possível fazer automático e que é feito internamente, vocês podem estar utilizando o botão trabalho manual. Tá? Dentro das apropriações ou apontamento manual, toda vez que vocês forem selecionar os minutos, ele te dá uma opção aqui chamada de motivo e também te dá a opção de você descrever o motivo. Esse motivo, ele é um template que você cadastra. Então, você cria um template de motivos e aí, conforme você for fazendo as apropriações, você tem a opção de escolher. Ó, vou mostrar para vocês agora onde vocês fazem esse tipo de cadastro, tá? Então, venho aqui, ó, módulo projetos, templates de motivo. Então, vou dar um localizar aqui, ó, não tem nada. Vou incluir o primeiro. Embaixo ele te pergunta, esse tipo de motivo, você quer que ao usuário selecionar o visita à obra, você quer que ele preencha a observação ou não? Se você quiser que ele preencha, assim, ó, se você escolher o visita à obra, você vai ter que descrever no campo de motivo por que você fez essa apropriação. Então, eu venho aqui e marco. Se eu não tenho necessidade de especificar, detalhar isso no campo de motivo, eu deixo desmarcado e só vou colocar lá visita à obra que ele vai aceitar sem problema nenhum. Então, vem aqui, ó, incluir. Vou cadastrando todos os meus tipos de motivos que possam ocorrer. Tá? Na hora que eu faço isso, vou clicar aqui na parte de apropriação. Vou escolher aqui, clico aqui, ele vai me trazer as opções. Ó. Coloco aqui o campo. Se eu tivesse marcado que era obrigatório, eu teria que fazer o preenchimento aqui nesse campo. Como eu falei que não é obrigatório, eu posso simplesmente só apropriar. E ele veio aqui e apropriou. Uma outra situação que pode também ocorrer, exemplo, nesse dia 13, nas 14 horas, ele só apropriou a partir das 14h13 e parou às 14h39.
Mas vamos dizer que você esqueceu de abrir o Naves e só lembrou de abrir ele às 14h13 e precisa apropriar esses minutos aqui que ficou aberto. Desculpa, fechado. Como vocês podem habilitar esses minutos? Aqui do lado você tem um botão chamado apontar minutos. Quando você clica nele, ele me traz de 1 a 60 novamente, e aí ele me traz minutos em negritos e minutos desabilitados. Os que estão em negritos são justamente os que estão desabilitados aqui do lado esquerdo. Então eu posso clicar e habilitar. Ó. Pronto, habilitei. Se eu quiser habilitar o restante, eu clico no botão apontar minutos. Ó. Clico do 40 até o 60, ele habilita tudo. Posso selecionar agora e apropriar. Ok? Então, se por ocorrer algum erro, caiu a energia, mas vocês continuaram trabalhando, depois voltou e vocês querem apropriar, esqueci de ligar e agora lembrei agora, mas preciso apropriar o retroativo, é possível vocês liberarem somente os minutos que ficou faltando, tá? Tudo dentro do monitor. A gente viu o trabalho manual, que é para vocês fazerem serviços internos no momento que não é possível fazer o trabalho de forma automática. E a gente tem um pausa de trabalho. O pausa de trabalho, ele também é um contador que vai contabilizar os minutos, não permite você abrir o Naves, você pode fazer qualquer outra coisa na sua máquina e ele vai ficar contabilizando. Esse pausa de trabalho, ele só é utilizado por horário de almoço. Então, vou sair para o almoço, eu habilito. Quando eu retornar do almoço, eu fecho e esses minutos ou horas que ele contabilizou, ele não vai apontar e ele também não vai apropriar no monitor. Mas vai ter um relatório chamado ficha de frequência, aonde a gente vai ver mais para frente que vocês podem fazer controle de horas e isso ele vai registrar lá. Ok? Então, pausa de trabalho é somente para horário de almoço. Saiu para tomar um café, saiu 15 minutos para fazer alguma coisa, não é para utilizar o pausa de trabalho. O trabalho é só para almoço. Ele informa aqui para mim, dou um ok e eu posso trabalhar novamente com o Naves. Tá? Então, além do monitor, você tem esses dois botões aqui, que ele também vão te ajudar na questão de apropriação. Mais um recurso que o Naves tem, que é a tela chamada Screensaver, tá? Então eu vou habilitar que o meu ainda não está habilitado. Então eu vou vir aqui em Utilitários, Configurações, Usuário de Sistema, Configurações. Aqui do lado direito, a gente tem um campo chamado Ativar o Screensaver após eu que defino aqui quantos minutos eu quero. Então eu venho aqui, ó, Ativo. O pausa de trabalho é aqui que a gente habilita e o trabalho manual é aqui que a gente habilita, que são esses dois botões que a gente utilizou agora. Caso algum usuário não esteja tendo acesso a esses dois botões, é só vir aqui no seu cadastro e habilitar, ok? Então, vou dar um ok. Esse tipo de alteração, eu vou precisar sair do Naves, esperar 1 minuto e acessar de novo para ele poder validar. Tá? Quase todas as alterações que são feitas dentro do sistema, para essas alterações se refletir, é necessário que vocês saiam do Naves, ou a pessoa que foi feita a alteração saia do Naves e entre novamente para conseguir ter o acesso ou a ferramenta nova ou para não ter mais o acesso à ferramenta.
Se 1 minuto não passa, hein? Bom, habilitou. Então, qual é a função do screensaver? Como eu configurei para ele ficar 1 minuto, a função dele é, toda vez que o usuário estiver ausente do computador, que ele não estiver mexendo, né, nada do computador, ou por motivo dele ter atendendo um telefone, precisou sair da sala, você ativa. E ele vai ficar lá contabilizando. Então, enquanto isso, esse 1 minuto, ele vai contabilizar lá no apontar horas no monitor. Quando ele verificar que em 1 minuto você não fez nenhum tipo de ação, ele vai abrir uma proteção de tela no Naves e vai ficar com essa proteção de tela com as informações da biblioteca digital. Quando ele abrir essa biblioteca digital, ele está entrando na ausência. E ele vai estar contabilizando esses minutos de ausência. Quando você mexer no mouse ou no teclado, ele vai fechar essa biblioteca digital e automaticamente vai abrir uma tela para você fazer ter as opções de apontar as horas. Se foi para lanche, para café. Então, esses tipos de ausência, por exemplo, precisei sair para tomar um café, precisei sair para fumar e fiquei durante uns 10, 15, 20 minutos ausente, quando você voltar, o sistema vai aparecer e você pode escolher as opções que ele vai ter lá para você cadastrar. Não só uma gente que cadastra essas opções, ela já é definida no próprio Naves e você só vai ter a opção que ele te mostrou para escolher em qual que você quer apropriar. Tá? Provavelmente aqui não vai estar funcionando porque eu estou compartilhando minha tela com você e de uma forma que eu não sei explicar, mas ele está mexendo, porque o meu mouse está sempre piscando. Então, por esse motivo, ele não está deixando a minha biblioteca vir para frente, para primeiro plano, para me mostrar para vocês como funciona. Tá? Mas não tem segredo, vocês podem fazer o teste aí na máquina de vocês, vão lá no cadastro de usuários, habilitam, se tiver desabilitado, coloca 1 minuto, sai do sistema, entra novamente e espera 1 minuto que vai abrir essa proteção. Depois que abrir, vocês esperam mais 1 minuto, mexe no mouse que ele vai te dar as opções de escolha. Ok? Dentro de utilitários, configurações, empresa principal, a gente tem aqui nas configurações gerais, uma aba chamada de apontar e apropriar. Essa aba chamada apontar e apropriar, ela se refere às opções que o sistema tem de escolha, que é na hora que ele abrir o screensaver ou na hora que ele abrir a tela de apontamento e apropriação manual, ele vai aparecer essas opções para você. Se você quiser desabilitar alguma dessas alternativas, exemplo, os arquitetos não podem apropriar em nenhum momento horas para a empresa. E eu quero que isso não apareça para eles, eu venho aqui e desabilito. Então, toda vez que eles forem fazer a apropriação manual, só vai ter a opção de ele escolher cliente projeto, projeto e fase. Se eles escolherem a opção pelo screensaver, vai ter almoço, janta e lanche e apropriar mais tarde. Então eu venho aqui e desabilito os campos que eu não quero que ele tenha a opção de escolha. Tá? Embaixo também eu tenho a opção de acima de tantos minutos ele é obrigado a informar o motivo que ele está fazendo aqui no manual. Então, se eu colocar aqui, a partir de 1 minuto que eu for apropriar, eu sou obrigado a preencher o campo de descrição de motivos. Então, se eu colocar 0, eu não tenho necessidade de informar. E embaixo, vocês podem colocar um travamento
fazendo com que o usuário não seja mais permitido ele inserir aquelas horas retroativas. Exemplo, então, a partir do dia 19/7/2016, nenhum usuário vai poder mais inserir horas manualmente. Então, ele só vai conseguir a partir do dia 20 só, que é o único dia que ele tem retroativo. Os demais, conforme for rodando, ele vai conseguir fazer. Tá? Então, aqui você bloqueia qualquer tipo de lançamento em cima da data que você informar aqui. É só uma questão de segurança, para não fazer alterações em horas retroativas. Tá? Então, você tem esse campo aqui, mostrando o caminho que é utilitários, configurações, empresa principal, configurações gerais, apontamento e apropriação de horas. Tá? Que também está relacionado às horas trabalhadas. Okay? Então, vocês já sabem fazer a configuração dos rótulos para que vocês possam fazer a parte de apropriação automática. Agora eu mostrei para vocês como que vocês fazem a apropriação de hora manual, tanto aquelas horas que foram contabilizadas pelo sistema, mas não foi feito automaticamente, ou as horas que vocês precisou executar fora do escritório, mas é necessário registrar isso dentro do sistema. Vocês podem estar fazendo ou pelo aplicativo do Naves, ou simplesmente clicando no monitor e inserindo essas horas. Ok? Existe uma outra opção também, que ela fica aqui dentro do projeto. Eu não sei se todos vão ter essa opção, porque tem que ver a versão, tá? Ela fica no módulo projetos, e aqui a gente tem um campo chamado de timesheet, tá? Essa opção, ele permite você lançar as horas de uma forma geral, assim, eu escolho um período que eu quero e eu já insiro a quantidade de horas que eu necessito. E aonde eu quero inserir essas horas. Então, o que eu faço? Eu escolho se eu quero o período, na verdade, exemplo, eu quero inserir no dia... Vamos ver aqui os dias que eu não tenho horas. Eu vou inserir do dia 11 até o dia 15. Então, eu venho aqui, ó, projetos, timesheet, escolho do dia 11 ao dia 15. Quero informar que é para cliente projeto. Marca aqui, ó, carregar os projetos. Seleciono. Participação é de 100%, né? Vou adicionar, vou colocar o motivo, se eu, não é obrigatório, mas eu posso. E vou adicionar isso aqui, ó. Então, 100% das minhas horas trabalhadas no dia, eu vou inserir. Então, vou clicar no botão gerar. Ó, deu uma mensagem. Não é possível gerar automaticamente. Gerar apontamento apropriação. Já existe apontamento e apropriação nesse. Deseja apagar essas dados e gerar novamente? Quero. Ó, gerou, vou sair. Vou vir aqui no monitor. E ele pegou e inseriu aqui para mim, ó. Do dia 11 até o dia 15. Ele apontou e ele apropriou. Mas como que ele sabe que é 8 horas? Ele sabe que é 8 horas pelo cadastro que eu faço aqui dentro, ó, dentro de utilitários, configurações, usuário do sistema. Clico aqui, ó, configurações, porque eu coloquei aqui que eu trabalho por dia 8 horas, tá? Então, esse campo é importante porque ele vai informar para você, caso você tenha necessidade de utilizar aquela ferramenta chamada timesheet, você pode já lançar a carga horária de um período que você desejar e ele vai pegar e vai as horas aqui e lançar. Ele lançou as 8 horas porque eu coloquei que eu quero 100%. Então, dependendo do percentual que você informar naquele campo, ele vai colocar menos horas. Ou mais horas, né? Depende do percentual que você informar. Tá? Então, você tem essa outra ferramenta aqui, ó, chamada... Caso vocês não tenham acesso,
Primeiro vocês verificam lá no utilitários, tá? Configurações, usuário de sistema, verificam aqui nas permissões de vocês se está habilitado. Se não tiver aparecendo é porque nessa versão que vocês têm não existe. Aí vocês entram em contato com a gente para poder fazer a atualização da versão. Ok? Tá? Então aqui a gente viu, né, parte de apontamento e a parte de apropriação de horas. Dentro do projeto, na tela ordem de serviço, quando a gente fez aquele planejamento, né, que a gente informou quantas horas a gente pretende gastar, né, nesse planejamento, agora com essas horas que vocês forem lançar, de acordo com as apropriações que vocês escolherem, vocês vão conseguir fazer a comparação do que você planejou com o que você executou, tá? Então eu vou pegar aqui um exemplo aqui, ó, na própria tela de consulta, e vou aqui no modo de apresentação, escolher aqui esse item, ó. Então o que ele está me mostrando aqui? As fases que eu planejei, as horas que eu planejei para cada fase, e aqui são as horas que eu executei. Aqui foi o que realmente aconteceu até o momento. E aqui são a evolução. Então, eu planejei 6 horas, já executei 4. Então, eu executei 66% das horas planejadas. Planejei 15, executei 2%, 2 horas. Então, já executei 13%. Aqui nunca vai aparecer horas quebradas, tá? Então, só vai aparecer horas inteiras. Ok? Então pode ter alguma, pode ser 4 horas e mais alguma coisa, mas como ele ainda não completou aqueles minutos, não completou 1 hora, ele não está aparecendo aqui para mim. Mas em outros relatórios vocês vão conseguir enxergar essa informação, tá? Esses dados, essas informações a gente vai ver no próximo treinamento, que aí a gente vai detalhar melhor essa parte de planejamento de horas. Tá? Mas aí você agora, com a parte de apontamento automático e com a parte de apontamento manual, já vai ser possível fazer o controle e fazer as verificações em relatórios do que você planejou com o que você executou. Tá bom? Então, o que eu tinha para passar para vocês hoje é isso, que é a parte do planejamento. E aí, no próximo treinamento, a gente vai ver a parte de planejar, né, fazer o planejamento dessas horas, analisar, distribuir horas entre funcionários, ver cronograma e consultar relatórios. Então, a gente vai trabalhar com mais relatórios a semana que vem, ok? Então, eu vou pedir para a Elo me passar agora a lista de dúvidas para a gente poder estar respondendo. Elo, tem alguma dúvida? Bom, a Paula perguntou aqui, apropriar para a fase e é para aquela fase ou para aquela fase que estou do projeto?
Isso. Quando você escolhe a parte de apropriar de forma manual, a primeira coisa que você escolhe é o projeto. Então, na hora que você escolher o projeto, ele já vai te mostrar quais são as fases liberadas desse projeto, tá? Aqui não vai aparecer fases de outro projeto. O que apareceu aqui é especificamente desse projeto, porque eu criei a ordem de serviço somente com essas 3 fases, tá? Se eu não escolher um exemplo, se eu não vim aqui informar o projeto primeiro, eu não vou ter a opção de escolher a fase. Não vai aparecer nada. Então, a primeira opção é o projeto. Aí, quando eu escolho o projeto, ele habilita as opções de fase que eu tenho disponível para esse projeto. Ok? O cadeado, depois de fechar o dia, tranca futuras alterações. Não, as alterações, Sérgio, vocês vão poder fazer a qualquer momento, mesmo que ele esteja com o cadeado trancado. A única diferença é que, ao trancar o dia, ele facilita a sua parte de apontar e apropriar horas, que aí você não precisa mais ficar escolhendo minutos e horas, só informar o total e distribuir esses total. E também ajuda o seu sistema a customizar informações dentro do banco, liberar mais espaço para que você possa trabalhar. Como eu falei para você, o sistema ele registra minuto a minuto. Então, se você for ver, dependendo do tanto de pessoa que estiver trabalhando, quantas informações o sistema vai registrar dentro de um mês. Então, é importante você fechar. Ainda bem que você lembrou que eu esqueci de mostrar para vocês. Dentro de projeto, a gente tem esse campo chamado aqui, ó, fechamento de dias em lote. Então, aqui você escolhe o usuário e o período que você quer fazer aquele cadeado, aquela opção de fechar o cadeado. Então, vou colocar aqui o exemplo do dia 1 do 6 até o dia 30 do 6. Ó. Então, vou dar um fechar dia, vou vir aqui no monitor, escolher o mês 6. Olha o que ele faz, ele fecha tudo para mim de uma vez só. Então, eu posso fechar ele por dia, clicando dia por dia, ou eu posso vir através desse módulo projeto, fechamento de dias em lotes e escolher por aqui e fechar. Tá? Na verdade, ele vai mais facilitar você do que a opção original, que é você escolher minuto por minuto. Aqui, nessa opção de fechar o dia, ele já te facilita a inclusão e você pode fazer a alteração a hora que você quiser. Só não vai conseguir alterar de minuto em minuto ou de hora por hora. A Isabel, o timesheet em que versão que tá? Você já pode solicitar a versão 16.5 ou na hora que vocês entrar em contato, na verdade, que eu não sei se não sei se já liberou outra versão, mas na hora que vocês entrar em contato e pedir para fazer a atualização, ele já vai colocar a versão já atual. Pode ser que seja 16.5 ou 16.6, tá? Porque como a gente sempre está fazendo atualizações, modificações, melhoria, então acaba aparecendo coisas novas para você. E como é muitos clientes, a gente não consegue avisar todos, né, ao mesmo tempo. Então a gente vai fazendo por parte, vai ligando e vai fazendo. Mas aí se você já quiser se antecipar, vocês já ligam, aí a gente já faz o agendamento e faz a atualização. O Sérgio, não tenho. Sérgio, é só entrar em contato, solicitar a atualização, que aí na versão que eles vão instalar, você vai ter essa informação, tá? Mais alguma dúvida? Ok, então. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do treinamento, que tenham sido produtivo para vocês. E espero também que não tenha ficado nenhuma dúvida. Mas caso apareça, a gente tem um grupo e vocês podem estar me procurando lá no grupo que eu vou estar respondendo também, tá? Então, agradeço a todos que puderam participar. Qualquer dúvida também pode assistir o vídeo novamente. Já amanhã já vai estar liberado, tá? Boa semana para todos aí. Um abraço.